Olá pessoal, tudo em paz? Hoje vamos para mais uma aula do assunto de função exponencial, hoje fazendo a correção da avaliação. Então vamos lá para o item 1. Nos diz o seguinte: entre os seguintes gráficos, aquele que representa adequadamente a função y igual a 7 elevado na x é. Primeiramente, o formato da função exponencial, a gente viu que é f de x igual a elevado na x. F de x é a mesma coisa que y, ok? Quando é que a função exponencial ela é crescente? A curva exponencial é crescente quando a base for maior que 1. E quando é que é decrescente? Quando a base estiver entre 0 e 1. Aí você vai olhar aqui nessa situação. Esse 7, o 7 é maior que 1. Portanto, nós vamos ter uma curva exponencial crescente. Se estivesse entre 0 e 1 o valor, então seria decrescente. Olhando as alternativas aqui nós temos uma parábola, ou seja, aqui é uma função do segundo grau, aqui é uma reta, função afim, tá bom? E analisando aqui é bem fácil perceber, só poderia ser a letra E. Curva exponencial, ó, crescente, porque a base é maior que 1. Tranquilo, pessoal? Vamos agora fazer a próxima questão. Item 2. Com relação à função f de x igual a elevado na x para a, podemos afirmar que no seu gráfico, pessoal, é o seguinte: o que foi que a gente aprendeu sobre a função exponencial? Vou fazer aqui um gráfico bem bonito. Vamos usar um exemplo aqui. Foi explicado que sempre vai passar no ponto 0 e 1. 0 no eixo x e 1 no eixo y. Outro detalhe que eu expliquei é que nunca toca o eixo x. Se aproxima muito, mas não toca. As alternativas dizem assim, ó, a curva passa pelo ponto 1 e 0. Não, é pelo ponto 0 e 1. Está ao contrário ali, viu? Se tivesse assim 0 e 1, aí estaria correto. Letra B, a curva nunca passa pelo ponto 0 e 1. Não, ao contrário, a curva sempre passa pelo ponto 0 e 1. Letra C, a curva toca o eixo x num só ponto. Falso. A curva passa apenas nos terceiro e quarto quadrante. Falso. A curva nunca toca o eixo x. Verdade. Nunca toca, então a letra E. Vamos para a questão 3. Uso dos gráficos, o que melhor representa a função f de x igual a 2 elevado na menos x é. Pessoal, cuidado para não marcar. Muita gente, às vezes, olha a base maior que 1 e já diz, é uma curva exponencial crescente. Cuidado, porque está elevado na menos x. Quando está elevado na menos x, você precisa organizar, certo? Então, vai ficar assim, a tua função vai ficar f de x igual. Você vai inverter, é como se tivesse o número 1 aqui embaixo, fica 1 sobre 2 elevado a x positivo. Isso nós vimos lá nas propriedades das potências. Quando o expoente está negativo, você inverte a fração e muda o sinal. Agora, você divide 1 dividido para 2 dá 0,5. Então, vai entrar naquela condição que eu falei. A base vai ser maior que 0 e menor que 1. Ou seja, se está entre 0 e 1, vai ficar uma curva exponencial decrescente. Portanto, você vai marcar aí, observando aqui, a letra E. Curva exponencial decrescente. Tranquilo? Então, lembrar desses detalhes. Item 4. Em uma pesquisa realizada, constatou-se que a população A de determinada bactéria cresce segundo a expressão A de T igual a 25 vezes 2 elevado a T, onde T representa o tempo em horas. Para atingir uma população de 400 bactérias, será necessário um tempo D. Então a questão quer saber esse tempo, que como D está em horas. E ela te dá esse valor, A de T. Então, no lugar desse A de T, eu vou colocar 400
igual a 25 vezes 2 elevado na t. Esse 25 está multiplicando, pessoal, ele vai passar para o outro lado, dividindo. Vai ficar 400 dividido por 25, igual a 2 elevado na t. 400 dividido por 25 vai dar 16, igual a 2 elevado na t. Agora você vai fatorar o 16, como eu expliquei para vocês. Vai ficar 16 fatorado. 16 dá para dividir por 2, que dá 8. Por 2, que dá 4. Por 2, que dá 2. E por 2, que dá 1. Ou seja, 2 elevado na quarta potência. No caso, vai ficar assim, ó. 2 elevado na quarta potência, que é 16, igual a 2 elevado na t. O objetivo da equação exponencial é deixar as bases iguais. Deixou as bases iguais, você trabalha com os expoentes. Ficou 4 igual a t, ou seja, t igual a 4. Tempo é 4 horas. Letra C. Tranquilo, pessoal? Item 5. Uma maionese mal conservada causou mal-estar nos frequentadores de um clube. Uma investigação revelou a presença da bactéria Salmonella, que se multiplica segundo a lei N de T igual a 200 vezes 2 elevado a 2T, em que N de T é o número de bactérias encontradas na amostra de maionese T horas após o início do almoço, quando o número de bactérias era de 3.200. Tinha passado. Pronto, pessoal, então tá aqui, ó. Esse N de T vai ser o número de bactérias, 3.200. E a questão quer saber o tempo, novamente, o valor desse T. Então vai ficar assim, ó. Substituindo, vai ficar 3.200 no lugar do N de T, trocando aqui, igual a 200 vezes 2 elevado a 2T. Passa esse 200 que está multiplicando, é o mesmo processo da questão anterior, de 3.200 dividido por 200, igual a 2 elevado a 2T. Você pode cancelar esses 2 zeros com esses 2. 32 dividido por 2 dá 16, igual a 2 elevado a 2T. A gente já aprendeu que 16 fatorado é 2 elevado a 4. Repete, 2 elevado a 2T. Pronto, as bases estão iguais, cancela. E ficamos agora com o expoente. 4 igual a 2T. Portanto, o T é igual a 4. O 2 que está multiplicando, passa dividindo. Quanto é 4 dividido por 2? 2. Ok? Então o tempo vai ser 2 horas. Tranquilo? Próxima questão. Se f de t é igual a 10 vezes 2 elevado a t, é uma função que avalia a evolução de uma colônia de bactérias em t horas, determina em quantas horas teremos. Pronto, o mesmo processo. Esse f de t vale 5.100 e 200, então vamos trocar. Vai ficar 5.120 igual a 10 vezes 2 elevado a t. Esse 10 está multiplicando, passa dividindo, igual a 2 elevado a t. Corta esse zero com esse zero, fica 512 igual a 2 elevado a t. Fatorando esse 512, vai acontecer o seguinte. 512 dividido por 2, 256. Dividido por 2, 128. Dividido por 2, 64. Dividido por 2, 32 por 2. 16 por 2. 8 por 2. 4 por 2. 2 por 2, 1. Então vai ficar 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 elevado a 9. Tá certo? Então vai ficar assim, ó. 2 elevado na 9 é igual a 2 elevado na t. Corta esse 2 com esse 2, vai ficar t igual a 9, pessoal. Então vai ficar desta forma aqui. T igual a 9. Tranquilo? Vamos agora fazer a próxima questão aqui. Questão 7. Nos diz o seguinte. Para ser considerada a equação,
Uma expressão precisa ter pelo menos uma incógnita, que é um número desconhecido representado por uma letra, e uma relação de igualdade. Dessa maneira, as equações exponenciais são aquelas que possuem pelo menos uma incógnita no expoente e bases positivas diferentes de 1. Na resolução, devemos igualar as bases. Dada as equações exponenciais abaixo, quais os valores de x, respectivamente? Então, pessoal, está dizendo o seguinte, que para ser uma equação exponencial tem que ter uma incógnita, uma letrinha, certo? E para você resolver tem que igualar as bases, como eu já falei. Então, vamos responder aqui cada uma delas. Essa primeira, ó, 3 elevado na x igual a 81. Então, vai ficar 3 elevado na x igual. Você fatora esse 81. Espera ainda. 81 dá para dividir por 3, que dá 27. Por 3, que dá 9. Por 3, que dá 3. Por 3, que dá 1. Portanto, 81 fatorado é 3 elevado a 4. Quando a base já ficou a mesma, sobra x igual a 4. Se observar, tem duas alternativas com o 4, ó, então precisa calcular essa também. Vou só repeti-la aqui. Vai ficar 2 elevado a 3x menos 1 igual a 32. Pessoal, continuando. Repete. Fica 3x menos 1. Se eu fatorar o 32, que dá para fatorar por 2, certo? 32 fatorado, a gente já fez muito também, é 2 elevado à quinta potência. Se eu multiplicar o 2 5 vezes, vai dar 32, tá bom? Cancela as bases e fica 3x menos 1 igual a 5. 3x é igual a 5, tá menos 1, muda de lado, 3x igual a 6. Repete esse x, vai ficar 6. Esse 3 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Portanto, o nosso x é igual a 6 dividido por 3, 2. Portanto, a resposta ficou 4 e 2. Letra B de bola. Ok, pessoal? Bora lá fazer mais questão. Questão 8. Qual o valor de x na seguinte equação exponencial? Pronto, então é só calcular. Vai ficar 2 elevado a x ao quadrado menos x menos 16. 16 fatorado fizemos nesse instante. É 2 elevado a 4. Já pode cancelar as bases. Trabalhar com os expoentes. Ficou x ao quadrado menos x menos 16. Esse 4 eu já vou mudar de lado. Não, mas deixa eu fazer passar aqui. Pronto. Aqui nós temos uma equação do segundo grau. Temos que organizar primeiro. Vai ficar x ao quadrado menos x menos 16. Tá mais 4 ao mudar de lado. Menos 4 igual a zero a equação. Portanto, ficou x ao quadrado menos x. Estou devendo 16 e estou devendo 4. Estou devendo 20 igual a zero. Pronto, pessoal. A equação está organizada. Agora nós vamos retirar as informações. Quem é o A? A vale 1. Quem é o B? B, que está próximo do x, menos 1. E quem é o C? O termo que anda sozinho? Menos 20. Depois joga na formulazinha de delta. B ao quadrado menos 4AC. Portanto, respondendo aqui, vai ficar delta igual a B. Quem é o nosso B? Menos 1 ao quadrado, menos 4, vezes o nosso A, que é 1, vezes o nosso C, que é menos 20. Delta vai ficar menos 1 ao quadrado é 1, 4 vezes 20, 80, menos com menos, mais. Delta é igual a 81. Tranquilo, pessoal? Depois que se faz isso, joga na formulazinha de Bhaskara. Opa, deixa eu voltar aqui.
x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. Portanto, vai ficar assim, ó. X é igual a menos... Quem é o nosso b? O nosso b vale menos 1, mais ou menos a raiz de delta, que é raiz de 81, dividido por 2 vezes nosso a, que é 1. X é igual, menos com menos fica mais, 1 mais ou menos, raiz de 81, 9, e 2 vezes 1, 2. Chegou aqui, é bem simples, x1, x2, fica 1 mais 9, dividido por 2, e aqui fica 1 menos 9, dividido por 2. Vamos lá, 1 mais 9, 10, dividido por 2, 5. 1 menos 9 fica menos 8, dividido por 2, menos 4. Ok, pessoal? Então fica menos 4. Portanto, a nossa resposta aí ficou 5 e menos 4. Letra B de bola. Vamos continuar. Está finalizando já. O número de bactérias Q em certa cultura é uma função do tempo T e é dado por, onde T é medida em horas. O tempo T para que se tenha 48.600 bactérias é... Pessoal, então aqui, ó, Q de T é a quantidade de bactérias. Vai ficar 48.600 igual a 600 vezes 3 elevado a 2t. Ok? Portanto, vamos passar esses 600 dividindo. 600 vem para cá, igual a 3 elevado a 2t. Aqui nós podemos cancelar esse 0 com esse e esse com esse, ok? E se eu dividir 486 dividido por 6, vai dar 81, igual a 3 elevado a 2t. Esse 81 fatorado a gente já fez agora há pouco. É a mesma coisa que 3 elevado a 4, que é 3 elevado a 2t. Cancela, cancela, ficou 4 igual a 2t. Deixa esse 3 sozinho, repete esse 4 e esse 2 passa dividindo. Se eu dividir 4 por 2, 2. Tá certo? No caso, a letra correta aqui, pessoal, é a letra B de bola. Fazendo agora a última questão. Vamos lá para a última questão, diz assim. Um modelo matemático que determina o número de bactérias em determinado objeto é a função definida por n de t igual a 500 vezes 2 elevado a t, em que t é o tempo em horas, a partir da observação inicial. Segundo esse modelo, o tempo em horas para que a quantidade de bactérias do objeto atinja 8.000 é... Pronto, pessoal. Então aqui vai ficar assim, ó, no lugar de n de t, vamos colocar 8.000. 8.000 é igual a 500 vezes 2 elevado a t. 500 está multiplicando, vai passar dividindo. Igual a 2 elevado a t. Cancela esses dois zeros. 80 dividido por 5, 16, igual a 2 elevado a t. 16 fatorado vai dar 2 elevado à quarta potência, igual a 2 elevado a t. Corta esse 2 com esse 2, ficou t igual a 4. Então tá aí, 4 horas é a resposta. Ok, pessoal? Então é isso. Revejam as questões que vocês erraram e refaçam novamente. Forte abraço, que Deus abençoe.